Paz do Senhor, seja bem-vindo. Estamos trabalhando o livro O Pastor e a Ovelha. Esta é a parte 2 do capítulo 1, o pastor que Davi conhecia. Fique atento para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. O cuidado do Senhor concede todas as honras que o anfitrião dá ao seu hóspede. As Escrituras Sagradas mostram que a hospitalidade era levada muito a sério no Oriente Médio antigo. Quando um anfitrião recebia um hóspede, ele se tornava responsável por ele. A hospitalidade incluía a proteção até mesmo contra os inimigos. No mundo do Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua, podendo ser sinal culminante de uma aliança. Ló, quando recebeu em sua casa os 2 hóspedes, colocou o seu dever de anfitrião acima do de pai. Quando viu ameaçada a segurança deles, preferiu entregar as suas 2 filhas, que eram virgens, para sofrerem abuso de natureza sexual no lugar deles. O melhor da casa era destinado ao hóspede. Para ele não faltaria nada. Realmente, o seu cálice transbordava. O Senhor já havia ungido Davi para uma tarefa toda especial, a de ser rei de Israel. Tirou-o da obscuridade para fazer dele um rei poderoso. Davi sabia por experiência própria que seu hospedeiro aliado lhe destinava o melhor, não só em provisões, mas também em honras. O cuidado do Senhor concede livre acesso à sua presença. Ser hóspede de Deus é mais do que ser um mero conhecido convidado para o dia. É conviver com Ele, é andar em permanente sintonia com Ele. O salmista estava acostumado a ser a caça. Ele, melhor do que ninguém, sabia o que era ser perseguido. Afinal, Saul gastou boa parte do seu tempo a caçá-lo. Só que agora, no lugar de inimigos, ele teria como caçadores a misericórdia e a bondade do Senhor. Mesmo que o salmista quisesse fugir, não poderia, pois o pastor divino jamais permitiria a fuga. Ele o persegue com a sua bondade e misericórdia por todos os dias da sua vida. Ele, Deus, investiu em nós e jamais desiste de nós. As 2 metáforas usadas por Davi são uma excelente ilustração do seu relacionamento com Deus. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos não se apropriam das verdades contidas neste pequeno e poderoso salmo. Temos visto entre nós irmãos preocupados com o amanhã, preocupados em garantir o futuro. Fatiga-se por esta causa quando seria melhor deixar isto aos cuidados do pastor divino. Ele já providenciou tudo o que nós necessitamos e continuará a cuidar de cada um de nós. O que mais nos entristece é ver alguns irmãos que usam até mesmo de mentiras e trambiques para atingirem um melhor nível financeiro, alcançar mais status, manter seus empregos e etc. Além de não confiarem em Deus, dão um péssimo testemunho para os incrédulos. Como pastor, o Senhor dá também descanso e refrigério. Ele providencia a hora e o local apropriados para o descanso dos seus filhos. Muitas vezes, ouvimos perguntas como estas: e se eu perder o meu emprego, o que eu farei? Como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? A resposta está no versículo 3. O pastor guia pelo caminho certo. Não adianta querer ficar sabendo o futuro. O pastor nos levará pelo melhor caminho, e isto por amor do seu próprio nome. Ele não quer que os homens o acusem de displicente, de mau pastor. Neste exato momento, existem crentes passando por várias dificuldades. A primeira reação de alguns é medo.
é a vontade de fugir da luta, de desanimar. São os vales pelos quais temos que passar. Foi a isto que o salmista se referiu ao dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença do pastor deve ser a segurança de que podemos passar pelos momentos difíceis que se nos apresentam. Ele também usa a metáfora do hospedeiro e do hóspede, transmitindo a ideia de comunhão íntima. Muitos irmãos estão sem uma comunhão íntima com o Senhor, e esta comunhão pode ser obtida através da oração e pela leitura da Bíblia. Se todos dedicassem diariamente um período de tempo para a oração e ao estudo da palavra, haveria maior contato com o Senhor e maior conhecimento dele. São exatamente o contato e o conhecimento que geram a intimidade. É notável o fato de que um salmo escrito há quase 3.000 anos seja ainda hoje compreensível. Ele soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. O Salmo 23 é uma declaração da confiança irrestrita do salmista no Deus eterno, a quem nada pode limitar. Trata-se de um Senhor que nunca age com infidelidade ou indiferença para com os que lhe pertencem. Se o salmo inteiro não é conhecido de todos, o trecho "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Mesmo muito conhecido, o Salmo nem sempre é corretamente compreendido. Para tanto, é preciso entender o seu contexto, ou seja, o momento pelo qual Davi estava passando. Se o início do Salmo é um tipo de metáfora na qual Deus é descrito como um pastor e o salmista como uma ovelha, o verso deixa escapar um pedacinho da realidade do escritor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23, verso 5. Dois fatores não são acessíveis diante desses dizeres. Em primeiro lugar, Davi sofria com a perseguição dos inimigos e com os riscos advindos dela. Depois, ele confiava plenamente no fato de que o Senhor o livraria dos inimigos e tornaria pública sua atuação favorável ao servo. Deus, a seu tempo, também o honraria como rei diante do povo, com todos os privilégios que acompanham o cargo. Compreendendo o contexto, é possível então perceber a confiança de Davi por meio da comparação do cuidado de Deus em relação ao seu povo com o cuidado de um pastor em relação às suas ovelhas. Nesse sentido, 5 ações de um pastor representam a própria bondade e proteção divina que Davi esperava receber, motivo pelo qual declara no verso 1: "O Senhor é meu pastor, não terei necessidades." Primeira ação: alimentar as ovelhas. Falando de Deus como pastor, verso 2, diz o salmista que ele me faz deitar em pastagens de erva verde. Essa é uma figura muito representativa do trato de ovelhas. Elas se alimentando de ervas nutritivas e gostosas, fáceis de serem arrancadas e deglutidas. Podemos até brincar dizendo que é o sonho de toda ovelha. Representa muito bem o alimento dado por Deus aos crentes por meio da sua palavra. Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14, a qual nos fortalece para a jornada cristã e nos dá o prazer de conhecer melhor nosso Redentor e sua vontade para seu povo. Segunda ação: conduzir com segurança. Davi escreve: "Ele me leva a fontes tranquilas." Considerando que algumas regiões de Israel são montanhosas, onde há rios cujas águas correm mais rápido que as águas de rios de planície, uma das responsabilidades do bom pastor era levar suas ovelhas aonde as águas não fossem do tipo corredeiras.
Essa necessidade vem do fato de as ovelhas terem uma pelagem densa e farta que, quando molhada, aumenta o seu peso, até o ponto em que ela não possa se sustentar na correnteza e afunde para a morte. Assim, essa tarefa pastoril é relativa ao cuidado do Senhor com suas ovelhas, ao lhes alertar sobre o pecado e suas consequências. Tiago, capítulo 1, versículo 15, a fim de que fujam daquilo que certamente lhes causará mal. Terceira ação: produzir descanso. O verso 3, em uma das duas possíveis traduções, diz: Ele devolve as forças à minha alma. Uma segunda tradução possível, cujo sentido é também verdadeiro, é: Ele reconduz minha alma, no sentido de produzir arrependimento no pecador. Essa tradução se encaixaria na figura do pastor buscando a ovelha desgarrada, mas, dada a sequência natural do texto, um sentido mais provável parece recair sobre o descanso ou refrigério. De qualquer modo, as duas possibilidades são verdadeiras. Deus tanto dá descanso ao filho cansado, sobrecarregado e oprimido, Mateus capítulo 11, versículo 28, como corrige o filho que se desviou, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Quarta ação: guiar por caminhos certos. Ainda no verso 3, o salmista declara: Ele me guia no trilho da justiça por causa do seu nome. Fica claro que o sentido figurado do pastor e das ovelhas começa a perder um pouco seu enfoque para dar lugar às ações, de fato, de Deus para com seus filhos. Os servos de Deus, como suas ovelhas, têm diante de si um caminho moralmente justo e compatível com o santo nome de Deus. Sua preocupação, diferente da das ovelhas, não é apenas ir para onde haja comida e água, mas fazer o que é moralmente correto. E nesse sentido, Deus, o bom pastor dos que creem, não apenas aponta o caminho da justiça, mas guia o seu rebanho para lá. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Quinta ação: dar verdadeiro consolo. Diz o verso 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Essa é uma declaração muito encorajadora. Entretanto, podemos nos perguntar o porquê de ele não ter medo. Será que a presença de Deus livraria Davi de todo o mal? Bem, essa esperança por parte do salmista está presente no Salmo 23, mas não no verso 4. Nesse caso, o motivo dado pelo escritor para sua ausência de temor é baseado em mais algumas figuras pastoris. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, em lugar de livrar total e imediatamente, trabalha com seus servos, tranquilizando-os, enquanto os guia e protege. É uma ação maravilhosa e surpreendente, que não se aplica na situação, mas acima dela. João capítulo 14, versículo 27, capítulo 16, versículo 33. Não é de surpreender que Davi termine o salmo dizendo: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se o Senhor era o pastor de Davi, é também o pastor de todos aqueles que creem em Jesus. Nosso Salvador disse certa vez: Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Como tal, disse que deu sua vida pelas ovelhas. Jesus é um pastor verdadeiro, que ama como ninguém as suas ovelhas. Foi esse pastor que nos redimiu e nos libertou do poder do pecado, por meio da sua morte e ressurreição. A partir de então, ele promove todo o bem, proteção e direção que precisamos. Ele não se esquece de nada, nem fica ocupado demais para cuidar de nós. Assim,
podemos repetir com toda certeza a famosa frase que até criancinhas sabem de cor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.